Outras notícias a marcarem a atualidade informativa nesta segunda-feira. O primeiro-ministro vai partilhar a experiência de Cabo Verde e as boas práticas nacionais em termos de qualificação profissional na terceira Cimeira Itália-África. Ulisses Correia e Silva intervém esta tarde em Roma, neste certame, apresentando o tema Formação Profissional e Promoção Cultural. Por outro lado, Ulisses Correia e Silva destaca o desenvolvimento e a boa governação para conter as migrações em África e espera parcerias mutuamente vantajosas na cooperação entre Itália e África. Em África, são muito baixos os índices de qualificação, emprego e empreendedorismo. Assim, como um dos casos considerados de sucesso no continente, Cabo Verde vai apresentar a sua experiência e partilhar as boas práticas na formação profissional na terceira Cimeira Itália-África que está a decorrer em Roma, juntando dezenas de países africanos, Itália, União Europeia e outras agências internacionais de desenvolvimento. Ulisses Correia e Silva vai defender neste fórum que para a África deve haver uma prioridade máxima, que é aumentar o nível de qualificação dos jovens. Uma prioridade absoluta para os países africanos aumentarem o nível de empregabilidade, e o nível de empregabilidade significa qualificações, formação profissional, estágios profissionais, aquilo que praticamente Cabo Verde tem estado a desenvolver já há algum tempo. Segundo, fazer partilhas também de boas experiências, boas práticas. O nosso exemplo é um exemplo muito valorizado. Terceiro, definir pontos para cooperação e parceria. Neste caso com a Itália, que está muito aberta, o seu governo, em definir novas pontes de relações com os países africanos, não numa perspectiva paternalista, mas numa perspectiva pragmática, numa perspectiva de criar mais condições de instrumentos de empoderamento, particularmente dos jovens africanos, poderem ter níveis de qualificação de qualidade que os coloquem no mercado interno dos seus países, mas que os qualifiquem também para trabalhar em qualquer parte do mundo. Sobre a cooperação Itália-África, o chefe do governo quer parcerias mutuamente vantajosas e uma cooperação pragmática. O chefe do executivo aguarda com expectativa o anunciado plano Mattei, que alegadamente vai decorrer entre 5 a 7 anos e deverá mobilizar 4 mil milhões de euros para diversos setores. Um plano visto como o despertar da Itália para concorrer com outros rivais que veem a África com grande potencial de desenvolvimento devido à grande riqueza de matérias-primas. Houve, da parte quer do presidente da Itália, quer da primeira-ministra, uma abordagem muito sincera relativamente a esta matéria, relativamente à procura e à criação de condições de empoderamento dos países africanos. Que aproveitamento das suas riquezas naturais e minerais sejam também instrumentos de transformação. Mas essa responsabilidade também é partilhada. Os próprios países africanos têm que ter uma responsabilidade grande e maior relativamente a esta problemática, de fazer com que os recursos minerais e naturais não sejam vistos como riqueza em si. Só viram riqueza se forem transformados em educação, em saúde, em emprego, em bem-estar, em qualidade, desenvolvimento humano das pessoas. Isso pressupõe não só que a mais-valia da transformação dos produtos africanos seja melhor conseguida, mas que haja também um forte combate à corrupção, que haja transparência, que haja eficácia e eficiência, e esta parte aqui é a responsabilidade dos países africanos. E há muitos países africanos hoje a falar de uma forma muito clara relativamente a esta matéria, conjugando as duas coisas que se consegue chegar lá. O fenómeno das migrações em massa em direção à Europa preocupa não apenas os europeus, mas também os africanos. A estabilidade política e governativa em África é fundamental, defende o primeiro-ministro de Cabo Verde. Esse é um grande desafio, de facto. Repare que há várias situações que levam a esses fenómenos, as instabilidades. Isto cria sérios problemas depois de pressão sobre as fronteiras dos próprios países africanos, porque a questão das migrações não é só um problema de saída de pessoas para a Europa, mas é dentro das fronteiras dos países africanos. Ainda ontem estive a conversar com um dos presidentes de um dos países que estão a sofrer esse impacto, essa pressão muito forte, e regular este fenómeno exige, de facto, não só estabilidade como paz, mas um grande concerto
das nações para a procura da melhor forma de regular. Por isso, essa preocupação de conseguir estabilidade, depois conseguir condições para que as pessoas possam viver nos seus países com níveis de qualidade que sejam dignas, tanto enquanto prevalecer esse nível elevado de pobreza extrema, problemas de falta de perspectivas de futuro, a procura de soluções fora dos seus países continua a ter uma pressão muito forte. Portanto, isto tem estado a ser equacionado, há um painel específico relativamente a esta matéria, e a Itália tem sido um país muito exposto, e espero que, a nível da União Europeia, como um todo, se possa cada vez mais definir quadros que possam contrabalançar este fenómeno que não faz vantagens nem para os países africanos e não faz vantagens também para os países europeus. A intervenção do Primeiro-Ministro na terceira cimeira Itália-África está prevista para as 17 horas de Cabo Verde.